Essa semana nós batemos o marco de 14 mil seguidores e eu vim aqui festejar, comemorar e eu tinha que fazer isso com vocês. Primeiro agradecendo a vocês que estão chegando agora, a vocês que passam aqui pela página de vez em quando e a vocês que me acompanham ao longo dessa trajetória. Muito obrigada por me permitir fazer parte da sua vida, por me permitir executar, exercitar a minha missão, te levando informações, mostrando para você que a vida é fácil, mas a gente precisa ter planejamento, saber o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe qualquer lugar que a gente tá bom e a gente fica perdido e não sente que a coisa não tá boa, mas a gente não sabe por onde começar. E o meu objetivo aqui é facilitar a vida de vocês. E eu falo que eu faço isso tentando facilitar a minha. Tudo que eu converso com vocês, tudo que eu falo é para reforçar os meus valores, para eu me motivar, para eu me incentivar, porque a coisa não é fácil. E quando a gente está junto, a gente se inspira, a gente se empolga, a gente vai numa energia boa e as coisas acontecem de uma maneira muito mais gostosa. E uma maneira que eu arrumei da gente comemorar e da gente estreitar nossos laços é contar para você como que você começou a fazer parte dessa história. E eu me orgulho muito dela, eu fico muito feliz quando essa família vai crescendo, 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 quando eu vou recebendo um monte de mensagem e quando eu vou testando e recebendo de vocês o feedback, fazendo os meus ajustes e vendo que eu tô no caminho certo. Não é fácil, não é legal, ficar aqui conversando com o aparelho é uma coisa meio estranha, a gente nunca sabe e nunca imagina o potencial de alcance que a gente tem. A única coisa que eu peço, antes de apertar um botãozinho aqui para começar um vídeo, é agradecer a Papai do Céu por essa oportunidade e pedir para que Ele me dê as intuições necessárias para que eu alcance as pessoas certas dentro daquilo que elas precisam, dentro daquele toque, daquele colo, daquele empurrãozinho com muito amor, sem punição, sem cobrança. A vida já é tão triste, já é tão pesada, para que eu possa alcançar esses corações e motivá-las a se olhar com mais amor, cuidado e acolhimento e a perceber que elas têm um potencial incrível e que só dependem delas a serem ativadas e acessadas. E é essa permissão que eu peço a você, para conseguir entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar no seu espaço, com a intenção de trocando uma ideia, a gente consiga acessar exatamente aquilo que a gente sabe que precisa, mas de repente não sabe muito por onde começar. E por que esse modelo de medicina dá certo? De uma maneira muito simples, eu faço questão de novamente me apresentar a cada um de vocês. O meu nome é Keila Mota e eu sou médica. Me formei no ano de 2000. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro e fiz a faculdade lá. 23 anos, eu estava formada com meu canudo na mão, cheia de teoria e cheia de vontade de transformar vidas. O que a gente aprende em 6 anos de faculdade? A gente aprende tudo sobre doenças. Nós saímos verdadeiros peritos em diagnosticar doenças e tratá-las, tratar com remédio. A gente tem o nosso juramento, né, que é lindo, é intenso, é tocante, que a gente precisa suavizar, atenuar a dor e o sofrimento se a gente foi impossibilitado de levar a cura. E é para isso que a gente se prepara e foi isso que eu fui fazer na minha vida, feliz da vida. Eu tive a oportunidade, a grande sorte, eu não acredito em acaso, eu acho que as coisas vão acontecendo, muitas coisas na hora a gente não tem condição de perceber o que está acontecendo, mas com o passar do tempo a gente olha para trás e consegue entender que tudo o que acontece é um passo, é uma oportunidade para as próximas coisas que virão que a gente não faz noção. A gente tem planejamento para a nossa vida, mas tem alguém que tem um planejamento muito maior e que a gente às vezes pode ser surpreendido por algumas coisas diferentes. No meu último ano de faculdade, no 6º ano de faculdade, é chamado internato. É um período só de prática, não tem teoria. Você fica internada dentro de um hospital. E eu tive a grande oportunidade de fazer esse último ano, que foi o ano de 2000, dentro de um hospital militar, o Hospital Naval Marcílio Dias, que fica no Rio de Janeiro.
Ali, minha vida teria um novo sentido a partir daquela experiência que até então eu não tinha noção. Eu fiquei tão empolgada, tão encantada, tão maravilhada com a maneira com que as coisas funcionavam naquele hospital, com que as coisas eram resolvidas, com a diversidade, com a tecnologia e com tudo aquilo que até então eu não tinha contato com um hospital de tamanha complexidade, que ao me formar no final do ano de 2000, eu me alistei como voluntária da Marinha. E eu falei, se tiver que ser, vão me chamar e eu vou ver o que vai acontecer. Me inscrevi para um concurso da residência para clínica médica. Quando a gente sai da faculdade, a gente escolhe 2 caminhos. Se a gente quer exercer a parte clínica de consultório ou se a gente quer fazer a parte cirúrgica, né, de hospital, de centro cirúrgico, de procedimento. Eu sabia que eu queria a área clínica, fiz a residência de clínica médica. E as coincidências não acontecem, né? Eu passei para o concurso de residência em clínica médica no Hospital Naval Marcílio Dias e fui chamada para servir como militar. E por lá eu fiquei até 2003, foram 3 anos dentro do hospital. Eu morei dentro desse hospital, literalmente, eu morei no alojamento do hospital. Então eu fiquei do início de 2000 até 2003 morando no hospital e tendo uma escola. Ali dentro, em paralelo com a formação da residência médica, e eu fiquei mais um ano lá, eu me alistei para todas as atividades voluntárias que eu tive acesso da Marinha. Alguns infelizmente não deram certo, o curso de paraquedismo não deu certo, isso daí é uma dor que eu trago, que era uma oportunidade única na minha vida, né, dentro daquela estrutura, mas enfim. E uma das maiores missões que eu fiz foi aquela que a gente presta assistência à população ribeirinha. Eu fiquei por um período morando num navio, saí do porto de Manaus, fui até Roraima. Esse navio hospital, ele tem um helicóptero, porque tem áreas que o acesso é só aéreo. Por muitas vezes a gente levava um agente comunitário, porque a gente não sabia o dialeto indígena. E eu fui contemplada na minha vida com esse presente, com essa experiência de muito jovem, com todo o conhecimento técnico e com muita vontade de trabalhar e de executar tudo isso. Eu fui surpreendida com uma medicina completamente diferente, com uma medicina que nunca me foi dita na faculdade, com teorias que eu vi resultados práticos surpreendentes de uma maneira totalmente inusitada para mim. Às vezes, até ter o chamado no navio e a gente chegar no local para prestar assistência, quando a gente chegava, agentes de saúde comunitários locais já prestavam os primeiros socorros, a primeira assistência, e muitas vezes eles resolviam problemas. Eles resolviam problemas de infecção, de febre, de sangramento, de cicatrização e de muitas coisas que eu só sabia tratar com antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, e era o único acervo que eu tinha, era a única coisa que me foi ensinada. E quando eu chegava lá, muitos problemas tinham sido resolvidos de outras maneiras, com plantas, com chás, com folhas, com pastas caseiras, com muita oração, com muita energia. E óbvio que eu respeitei muito aquela cultura, eu vi tudo aquilo, mas eu oferecia aquilo que eu podia oferecer. O nosso navio, a nossa estrutura tinha laboratório, a gente conseguia fazer exames de sangue, de urina. Assim que eu detectava alguma infecção, eu já prescrevia o tratamento adequado, o antibiótico, enfim. E a gente tinha toda essa medicação também para oferecer. A gente já ia com a missão, com todo o equipamento montado, toda a equipe de saúde, toda a medicação. Mas enfim, aquilo eu levei para minha vida como algo a mais, uma coisa curiosa, uma coisa que eu vi às vezes em noticiário de TV, mas eu pude ali vivenciar tudo aquilo e foi uma experiência muito linda para mim. Enfim, passou a Marinha, passou isso tudo, eu fiz dentro da Marinha, eu consegui acompanhar o serviço de endocrinologia, eu acompanhei como militar.
E quando eu concluí tudo isso e acabei pedindo baixa da Marinha, passando por milhões de experiências altamente engrandecedoras, pessoalmente, profissionalmente, que em outras oportunidades a gente conversa. Assim que eu pedi baixa e voltei à minha vida de civil, eu fiz novamente endocrinologia, agora a graduação na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, um hospital escola extremamente renomado, com uma diversidade de patologias e de subespecialidades endócrinas, né? Então a gente tem a neuroendocrinologia, a gente tem a endocrinopediatria, o setor de tireoide, de obesidade, de diabetes infantil e adulto e por aí vai. A nossa vida é uma escola. Com isso, eu ainda tropecei em outras coisas. Eu fiz também uma graduação de 3 anos em homeopatia. Eu tive uma experiência pessoal muito positiva desde a minha infância, com problemas respiratórios, sinusite, muita secreção, cistos maxilares com indicação cirúrgica, e também tive muito sucesso do lado emocional. Eu era uma criança tímida, insegura, bicho do mato, eu apanhava das crianças maiores, eu não sabia me defender, e a homeopatia ela teve uma abordagem, uma transformação muito impactante na minha vida, e eu tenho uma gratidão, um amor, um carinho enorme por meu médico até hoje. E enfim, a homeopatia me apresentou a física quântica. O meu interesse maior em homeopatia foi como durante a minha vida um recurso de saúde teve um impacto tão positivo na minha vida. Por que isso não foi citado na minha graduação? Por que ninguém fala em física quântica aplicada à saúde? Por que ninguém fala em homeopatia, no poder das plantas? Aí eu fui lá, ok, nunca pratiquei a homeopatia porque eu não via espaço de atuar homeopatia e alopatia. Então eu peguei toda aquela informação para complemento da minha vida pessoal e profissional. Enfim, na minha caminhada, já praticando a medicina, alguns questionamentos eram muito frequentes para mim. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito estudiosa e eu buscava me atualizar muito, tanto nas informações nacionais dos nossos congressos, quanto nas internacionais. As coisas demoram um pouco para chegar aqui, mas não é porque não chegou que elas não existem, elas já estão ali sendo usadas, pesquisadas e aprovadas em outros setores. E eu sempre busquei muito essas informações. E eu sempre me considerei muito atualizada na prática médica. E qual era a situação que me deixava angustiada? Um exemplo muito simples para representar todos os outros aspectos. As mulheres com hipotireoidismo. Elas vinham, faziam um relato das suas queixas e traziam os exames, a gente solicitava tudo da melhor maneira possível. Diante daqueles exames, eu fazia os ajustes necessários, pedia um tempo, ela me retornava com novos exames impecáveis, porque elas tinham seguido as orientações passo a passo, nas doses ajustadas de hormônios. Eu não tinha mais o que ajustar, os exames estavam perfeitos e ela não estava bem. Doutora, não é possível que não tenha mais nada, que a senhora não tenha mais nada para me oferecer. Meu cabelo continua caindo, minha unha não cresce, eu tô triste, eu não sou assim, eu tô inchada, meu intestino não tá funcionando, eu tô sem ânimo, eu tô sem energia, eu não consigo mais ir pra academia, eu não consigo namorar, eu amo meu marido, eu amo minha família, mas eu não tô com disposição, eu não consigo pensar nem em namorar o meu marido. E aquilo, por mais que a gente buscasse respostas, eu não encontrava. E a gente caía naquele negócio do emocional. Será que você não está estressada? Você não está precisando de férias? É porque você tem filho pequeno? Ou seja, por mais que a gente buscasse situações reais que estavam acontecendo, não era possível que aquilo fosse responsável pelaquela baixa de qualidade de vida daquela pessoa sem que eu pudesse ajudar. E aquilo era uma angústia para mim e era uma frustração. Eu mesma não conseguia me conformar com isso. Eu falei, gente, não é possível que eu não consiga oferecer mais.
E nessa busca, a gente sempre encontra outras coisas. E eu fui encontrando dentro da fitoterapia o poder das plantas, dentro da ortomolecular, que são mais 2 anos de estudo, o poder dos minerais e das vitaminas para o nosso metabolismo. A gente não funciona sem vitamina, a gente não funciona sem minerais. E a gente sabe que a maior fonte de adquirir esses elementos é através da alimentação. Mas a gente também sabe que o solo do nosso país está totalmente desgastado, pobre em nutrientes. E por mais que a gente faça boas escolhas nutricionais dos alimentos, aqueles alimentos não apresentam mais aquelas vitaminas e aqueles nutrientes que a gente tanto merece e precisa. Então, não seria necessário uma suplementação? Não seria necessário fazer os exames específicos dessa pessoa para entender a necessidade dela, a carência dela? E será que realmente eu não tenho como ajudá-la? E claro que a gente tem como ajudar. Daí eu fiz uma outra formação e só uma curiosidade muito legal, eu me formei em 2000. Em 2003 foi lançado o projeto Genoma e só a partir daí toda a comissão científica começou a entender ou a saber que existem ciências como epigenética, nutrigenômica, ou seja, o impacto desses nutrientes no meu genoma. Eu comecei a aprender que a minha herança genética, ela não define quem eu serei, e sim as minhas escolhas. Porque o que eu escolho fazer, o que eu escolho comer, como eu escolho dormir, o treino que eu faço, ele molda o meu gene. E eu tenho a capacidade de deixar mais tênue, mais latente aquelas características que eu não quero que se manifestem, aquelas doenças que eu trouxe dos meus pais. E eu quero sim aflorar aquelas características no meu gene que me dão as características que eu quero e mereço. Memória, energia, disposição, foco, produtividade, raciocínio, generosidade, paciência, tolerância. Todas essas habilidades estão dentro da gente, mas às vezes a gente não tem o recurso para acessar, a gente não tem a orientação de como fazer isso. E eu, como profissional, eu tinha a responsabilidade da vida do outro nas minhas mãos. Eu não podia me omitir diante disso. Eu não podia simplesmente ficar confortável diante de exames normais na minha mão. Aqueles exames não representam nem metade da vida daquela pessoa. Tem muito mais informações que eu preciso saber. Além de açúcar, colesterol, triglicerídeo, função dos rins, do fígado, da tireoide, você não é apenas um conjunto de células e de órgãos, você é muito mais do que isso. Você é o ambiente que te permite funcionar. E se eu não tiver atenção ao seu ambiente, ao ambiente da sua casa, ao ambiente do seu trabalho, se esse ambiente é favorável, se ele é tóxico, as suas escolhas nutricionais, gente, médico não aprende nada de comida na faculdade, nada. Ele não tem a menor noção do impacto, o que é um carboidrato de complexo, simples, qual é a interferência genética que isso vai gerar no ser humano. A gente não aprende nada disso. Então não é culpa do profissional médico te tratar te pedindo exame. Ele não aprendeu nada diferente disso ao longo desses 6 anos de formação. E cada vez que a gente busca especialidades de doença, a gente fica cada vez mais técnico em tratar doença. Cardiologia é a especialidade que trata doença do coração. Endocrinologia é a especialidade que trata doenças metabólicas e hormonais. Nefrologia é a especialidade que trata doenças dos rins. E por aí vai. A gente não aprende a promover saúde no outro. A gente não aprende a ensinar para o outro, a fazê-lo compreender o porquê que ele chegou naquele esgotamento, o porquê que ele tem aquela dor de cabeça com frequência, o porquê que aquele intestino não funciona. A gente só consegue chegar lá e tentar descobrir a doença. Mas, infelizmente, se a gente começar e continuar a agir dessa maneira, a gente vai continuar chegando atrasado
resultado na vida de vocês. Porque se eu só consigo atuar quando uma parte de você deixou de funcionar, de repente eu perdi tempo para resgatar o potencial que ainda existia quando ele começou a dar sinais que ele estava precisando de ajuda. Quando você começa a perceber que você não está funcionando como você era, que a sua energia não está a mesma, que sua memória está te deixando na mão, que o seu sono está superficial, que você está com preguiça de namorar, que você está inchada, que você não está mais conseguindo dominar o seu próprio peso. Isso tudo é uma maneira que o seu corpo tem de te pedir ajuda, de comunicar com você para te avisar. Isso tudo está sendo consequência de algumas escolhas que não estão dando certo. Essa máquina não está conseguindo funcionar assim. E se você não tiver um profissional para te orientar a entender essas luzes de alerta que começam a acender no seu painel, vai queimar. E pode ser que numa curva falte o freio. E pode ser que a gente chegue tarde demais. Não adianta eu chegar para te dar uma notícia que você está diabético. Não adianta eu chegar para te dar a notícia que você está hipertenso. Não adianta eu chegar para falar que você vai ter que fazer um cateterismo. Eu preciso chegar e falar, olha, nesse cenário, se a gente não tomar atitudes e intervenções agora, você vai ter a chance de... Mas eu tenho que chegar no momento para te dar a oportunidade de você mudar o curso da sua história. Eu não posso chegar quando você, sem ter a orientação e a informação, você já chegou na pior parte da história. Então, é o nosso objetivo, nós profissionais da área de saúde. Quando a gente se especializa nas doenças, que é a nossa obrigação, é o nosso dever, identificar as doenças e saber tratá-las corretamente, a gente precisa somar a essa habilidade, a essa técnica, outras muitas técnicas que, quando conduzidas em paralelo, te ajudam a resgatar sua melhor performance em saúde. Quando a gente está na faculdade, a gente tem 2 livros básicos. Um é bioquímica, como que acontece com essa química no nosso organismo quando as doenças acontecem. E o outro é fisiologia, que é todo o funcionamento do nosso corpo. Como que essa fisiologia alterada origina doenças. Isso é perfeito, isso é fundamental. Só que a gente não aprende, a gente não tem um olhar... como que eu posso manter a fisiologia funcionando a meu favor? Porque quando eu foco e vou estudar, eu vou estudar na hora que ela deu defeito, na hora que ela está deixando de funcionar como deveria, e qual atitude eu tenho que tomar. Eu preciso saber atuar nesse momento, mas acima de tudo, eu preciso identificar previamente, eu preciso reconhecer previamente os sinais que já me sinalizam e me informam que a coisa já está desandando. E essas informações, infelizmente, a gente só consegue adquirir quando a gente corre atrás em outro momento da fase profissional, quando a gente já está perito num setor, que é a doença. Então, ninguém é obrigado a estudar mais, ninguém é obrigado a se dedicar a essa área. Mas o que a gente precisa saber é que essa ciência existe e que, se a gente tiver as 2 ferramentas, a gente consegue, diante de uma pessoa, juntar a melhor escolha, a melhor conduta. E a gente fica tão habituado, com um olhar tão clínico, a identificar cada vez mais precocemente as alterações, que acontece o que está acontecendo hoje, graças a Deus, na minha rotina clínica. As pessoas chegam ao meu consultório cada vez menos doentes, porque elas sabem que elas podem ser avaliadas e manter a sua performance em saúde. E as pessoas que chegam doentes, elas também já chegam sabendo que tem recursos para elas usarem, para elas atenuarem a evolução dessa doença. E quando a gente junta todos esses recursos, o que a gente consegue?
levar uma vida com essa doença com mais qualidade de vida, mudando hábitos, às vezes precisando de doses cada vez menores das medicações, às vezes suspendendo as medicações. Isso é a maior sensação de felicidade para nós profissionais e para vocês clientes. Quando vocês chegam e fazem aquela pergunta: doutora, será que eu vou conseguir abrir mão do meu remédio de ansiedade? E quando eu falo que tudo é possível, vamos tentar, e que no final do processo a gente consegue abrir mão daquela medicação devagar, com estratégia, com planejamento, com mudanças de hábitos, com outras ações, e que a maioria a gente consegue, como todas as outras alterações, parar de usar remédio de pressão. Diabetes é mais complicado porque a partir do momento que a gente tem o diagnóstico do diabetes, pode ser que uma maior parte do pâncreas já não esteja funcionando bem. Então não existe nenhuma doença que eu possa afirmar para você que a gente vai retroceder. Tudo depende do momento que cada um chega, do momento de qualidade de funcionamento bioquímico, fisiológico, hormonal, mas o que eu posso te afirmar não existe nenhum momento que não possa ser melhorado. A gente não sabe o quanto a gente consegue retroceder para restaurar, para resgatar funcionamento. Mas o que eu posso te falar com muita convicção, não tem nada que não possa ser melhorado. E é isso que garante o sucesso da nossa existência e da nossa caminhada. Então, uma das últimas formações, que também mais 2 anos de graduação, que foi a Fisiologia da Longevidade Humana, eu achei que arrematou com chave de ouro todo esse raciocínio e toda essa busca que eu fazia do meu posicionamento profissional. Se eu entendo o processo de envelhecimento de acordo com cada faixa etária, com cada constituição corpórea, eu não tenho mais a desculpa para dar para o meu cliente que aquilo é da idade. A gente sabe exatamente quais são as alterações bioquímicas, hormonais e fisiológicas específicas de cada idade. Em sabendo disso, a gente consegue se preparar para receber esse momento da vida. A gente não é contra o envelhecimento. Na verdade, o envelhecimento é o que a gente mais deseja na vida. Longevidade. O que a gente não quer é ficar velho. Eu quero envelhecer com dignidade, com energia, com saúde. Eu não quero ficar velho, eu não quero perder minha autonomia, eu não quero perder o meu direito de ir e vir, eu não quero depender das pessoas para tudo. Eu quero tentar dar o meu melhor e tudo que eu posso, nas condições que eu tenho, para eu otimizar o potencial daquilo que eu já tenho, da vida e da saúde que eu já tenho. E quando vocês me procuram para isso, e quando vocês junto comigo descobrem o potencial que vocês têm, que estava aí desativado porque você nem sabia como mexer, é isso que torna a nossa caminhada um sucesso e é isso que faz prosperar esse modelo de medicina. A gente não está aqui para competir, a gente não está aqui para dizer que a ortomolecular é mais importante que a física quântica, que é mais importante que a alopatia, que é mais importante que a homeopatia. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu grau de atuação. A gente só precisa definir quem merece o que em qual momento. O que a gente como profissional de saúde não pode fazer é privar o nosso cliente de ter oportunidades, de ter alternativas alcançáveis para otimizar a própria saúde. Eu não posso dizer que o seu problema não tem solução. Eu não posso dizer que você vai ter que ser vítima desse remédio para o resto da sua vida sem ao menos tentar otimizar a sua performance, sem ao menos te dar a condição de você tentar caminhar e se conhecer. A minha missão sempre a minha felicidade, a minha busca sempre
te fazer encontrar a sua melhor versão, te apresentar uma pessoa que você não conhecia, a uma performance que você não conhecia. E quando vocês descobrem isso e vocês experimentam o bônus e todo o benefício dessa caminhada, vocês passam a olhar a vida de uma maneira diferente. Vocês passam a se enxergar de uma maneira diferente. Vocês passam a fazer escolhas mais assertivas, mais rápidas, mais práticas, com menos dor, né? Vocês começam a abrir mão de coisas, vocês compreendem o que te faz bem e o que te faz mal. E a vida fica mais leve, a vida fica mais colorida. E vocês, 14 mil pessoas, acabam sendo luz no caminho de todos que tiverem a sorte de cruzarem o seu caminho. E é esse agradecimento que eu tenho aos meus mestres, a todos que eu acompanho, que eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de continuar acompanhando. Eu faço parte do grupo da Longevidade Saudável em São Paulo, onde a gente se reúne mensalmente, um grupo de médicos, para discutir cientificamente como que o mundo está caminhando, o mundo, a ciência médica na abordagem da saúde, para promover sempre o que há de mais atual, o que há de mais seguro, o que há de comprovado hoje no mundo ao nosso alcance. Porque com a tecnologia hoje a gente não tem mais a desculpa para falar que não sabia. A gente tem o direito de escolher, não quero me aprofundar nisso, mas eu não posso achar que pelo fato de eu não conhecer, que as outras oportunidades e possibilidades não existam. A gente não pode privar o outro de ter novas escolhas e de ter novos resultados. Por isso eu te agradeço a me permitir transformar toda a minha história em prática quando a gente está junto. Quando você me procura e quando você me pede ajuda. E quando eu peço a oportunidade, a permissão de segurar na sua mão e caminhar com você e descobrir junto com você quem é você, quais são as suas facilidades, as suas dificuldades, os seus limites, aonde que a gente precisa folgar, aonde que a gente precisa ajustar. E eu fico muito feliz quando você me permite caminhar com você e principalmente quando você se permite dar essa oportunidade. E é por isso que a gente faz, que a gente prospera. E é por isso que a gente alcança cada vez um número maior de pessoas. Porque a gente entra em sintonia, a gente entra na mesma frequência de propósitos, de valores e a mesma vontade de divulgar isso para o maior número de pessoas possível e mostrar que todo mundo é capaz. Ninguém é refém da genética, ninguém é refém de rótulos que recebeu, ninguém é refém de levar para o resto da vida algo que esteja incomodando. Seja um Hashimoto, uma fibromialgia, uma endometriose, um lúpus, um vitiligo, uma síndrome do intestino irritável, um déficit de atenção, um autismo, um Parkinson, um Alzheimer. Não existe nenhuma condição hoje que não possa ser atenuada. E isso a ciência prova um dia após o outro. E eu agradeço por ser um veículo de condução, né? Um veículo para transmitir e para efetivamente executar tudo que a ciência nos permite. E muito obrigada por você fazer parte dessa história. Eu queria muito contar essa história de novo para você, para mostrar que ela só existe e ela só faz sentido porque você está aqui comigo, porque você me ajuda a transformá-la em realidade e a me deixar cada dia mais feliz, mais realizada e mais agradecida e mais comprometida com essa responsabilidade que eu tenho e que eu escolhi e fui escolhida. E eu tenho que arcar com esse compromisso e com essa responsabilidade com muito amor, com muita gratidão, com muita responsabilidade, com muita paixão, com muito entusiasmo, com muita motivação. Muito obrigada por fazer parte dessa história. Muito obrigada por hoje a gente ser um grupo de 14 mil pessoas. Eu tenho certeza que isso daqui não tem limite. A gente só vai prosperar. Um beijo enorme e até breve.